retornando nesse segundo bloco, vamos às notícias com o jornalista Maurício Aragão, as notícias locais e os comentários da política com Emir Laranjeiras, que fala sobre os elogios dirigidos aos ministros do STF em visita a New York. Emir, foram muitos esses elogios, não? Fala com a gente. Está começando Bastidores da Notícia. Dia 15 de novembro, uma data histórica. De um lado, a população brasileira clamando por justiça. Do outro lado, e na parte superior do globo terrestre, em Nova York, um evento feito pelo João Dória com empresários brasileiros e ministros do Supremo Tribunal Federal. Um evento brasileiro em Nova York, nos Estados Unidos, para falar de democracia e liberdade. Coisas que, no Brasil, a população está clamando nas ruas. Milhões de pessoas, debaixo de chuva, debaixo de sol, estiveram nas ruas ontem numa data histórica e continuam nas ruas. Como nos Estados Unidos, o poder da caneta dos iluminados não tem força alguma, eles puderam provar da sua popularidade. Manifestantes brasileiros, em frente ao hotel onde era o evento, onde estavam hospedados, interpelaram os ministros do Supremo Tribunal Federal, com todo o direito que a liberdade de expressão e a liberdade de opinião é garantida, mas garantida nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil, se você fizer o mesmo ou muito menos do que isso, você é processado, é caçado, é derrubado em redes sociais e é preso. Tivemos frases dos ministros que eu acho que entrarão para os anais da história brasileira, mostrando a vergonha de um Supremo Tribunal aparelhado aqui no Brasil. O Alexandre de Moraes falou o seguinte, abre aspas, a democracia venceu. Os extremistas antidemocráticos merecem e terão a aplicação da lei penal. Isso é uma ameaça aos manifestantes que a grande mídia do consórcio de imprensa, salvo poucos veículos, divulgaram. Idosos, famílias, crianças, vestindo a bandeira do Brasil e pedindo por liberdade. Não tem a ver com Bolsonaro, não tem a ver com partido político, até porque esses movimentos não têm líderes. Esses movimentos são orgânicos, espontâneos, de cidadãos indignados com o que aconteceu. O ministro Gilmar Mendes foi interpelado por uma jornalista estrangeira, eu acho que é argentina, perguntou para ele, o crime compensa no Brasil? E ele deu aquela risadinha que Olavo de Carvalho retrata muito bem, quando a pessoa não tem resposta e dá uma risadinha. Isso é a resposta de quem conhece Olavo de Carvalho, sabe o que ele falou. E ele respondeu com a risadinha, logo após e disse, não sei. Logo depois, interpelado também, o ministro Barroso foi interpelado educadamente por um cidadão brasileiro pedindo, por favor, o que vocês vão fazer sobre o relatório das Forças Armadas. Ele vira e, de forma democrática, responde, perdeu o mané, dá um fora. Perdeu o mané, uma gíria aqui no Rio de Janeiro utilizada quando o vagabundo chega para você e te assalta. Perder o mané é uma gíria criminosa, utilizada pelo crime, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que é perder o playboy, perder o mané.
é quando o assaltante te assalta. Isso mostra a total desconexão dessa democracia de gabinete implantada no Brasil, que está gerando uma ditadura a olhos vistos no mundo todo sobre a liberdade de expressão aqui no Brasil. Os iluministas provaram da sua popularidade no país da liberdade, aonde os direitos individuais são respeitados, pela sua primeira emenda da Constituição Americana, aonde na sua segunda emenda dá o direito do povo se armar para poder proteger a primeira emenda, para que sua liberdade não seja cassada. O recado das ruas foram dados, estão sendo dados e serão dados, mesmo com esse consórcio de imprensa descredibilizando esses atos. Mas o brasileiro é um povo resiliente. A nossa democracia está em risco. E o povo brasileiro vai salvar essa democracia, porque democracia de gabinete só se vive em países onde a ditadura é o governo. Carlos Emílio Laranjeira, para a Rede TV+, TV Arte, HD.